Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique, todo mundo me chama de Parloca, né? E hoje vai começar uma série de gravações a respeito de direito penal, né? Principalmente voltado para preparatório de concurso e principalmente para a área policial, né? Abrangendo aquela área jurídica. Eu vou falar os temas mais limitados de processo penal, mas o foco vai ser no direito penal, né? Então eu sou formado em Direito desde 2004, né? Sou bacharel em Direito, sou também formado em Gestão e Segurança Pública, né? Sou especialista em Direito Penal e também sou pós em Criminologia, né? Então eu resolvi gravar, tenho uma carreira ali extensa ali em relação ao concurso público, né? E exerci e voltei a exercer em 2018 por um problema de ceratocone. Mas depois eu vou comentando sobre isso e vamos falando, né? Mas eu vou gravar a primeira aula aqui, acho que o começo da introdução, né? Para quem presta concurso, antes de qualquer coisa, é entender o conceito de crime, né? Essa aqui é minha bulldoguinha, ela tá aqui, então ela acompanha eu em várias empreitadas, né? Então ela tá aqui. Então acho que a primeira coisa que a gente tem é entender a teoria do crime no Brasil, né? Então eu vou tratar a primeira aula para a gente introduzir ali tanto para pessoas avançadas, né, como pessoas que estão começando, né, ou médio avançadas, para entender de um jeito simples, né, simplificar esse conceito da teoria do crime. Por que eu falo que tem que começar pela teoria do crime? Mesmo que você ainda não esteja os conceitos ali bem elaborados, né, de dolo, culpa, relacionado a detalhamentos, você ter esse organograma do que é teoria do crime é importantíssimo, porque isso vai te direcionar na hora que for falar desse crime, do que quer dizer conceito de erro de tipo, erro de proibição, aonde eles estão inseridos, né? A hora que você for ver o crime em geral, então ele vai ali colocar você numa posição excelente para entender o que é o crime, né? Então, pela minha experiência de concurso, de como lidar, foi o melhor método que eu achei. Quando eu comecei decorar assim de cabeça, e esse tema assim, é aquele que se você pôr no caderno eu vou escrevendo sem nada, né? E por quê? Porque a partir daí você consegue ter uma vasta interpretação. Então quando você vê o erro de tipo, quando você vê o erro de proibição, quando você vê o aberratio, ícones, erro de pessoa, tudo ali vai se encaixar no concurso de pessoas, concurso de agente, emoção, aí você vai no privilégio, então você vai conseguir se posicionar a respeito dessa conduta. Então, na minha opinião, é o melhor jeito da gente começar a entender a teoria do crime. Então vamos lá. A princípio a gente tem na teoria do crime no Brasil, né, o conceito analítico, que se chama essa teoria que vai entender do que se fala o direito penal no Brasil. Então se chama conceito analítico, né? Depois eu vou pôr tudo na tela, né, para a gente ir acompanhando melhor, para vocês conseguirem ir entendendo. Mas eu vou dar uma abreviação aqui e depois eu ligo a tela. Então, no Brasil, a gente fala de conceito analítico, né? Esse entendimento do direito penal no Brasil, né? Dessa parte geral do direito, né? E a gente tem dois entendimentos, né? Duas teorias que a gente tem que saber, a gente tem que entender. Que primeiro é a teoria finalista, onde o dolo e a culpa estão inseridos na conduta do agente, né? Então é uma parte que você tem que entender, essa teoria finalista, e a teoria tripartida, que é o esqueleto da teoria do crime no Brasil, que para ser crime no Brasil ou delito, precisa ter fato típico, ele ser antijurídico ou ilícito e culpável, ok? Então aí a gente está entendido, a gente começa a desenhar a nossa história aqui do direito, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar pelo quê? Pelo fato típico. Para ser fato típico, a gente precisa de conduta, e a conduta abrange o quê? Uma ação ou omissão. Então no Brasil, fazer ou deixar de fazer, quando a lei determina que você tem que fazer, é crime. Nexo causal, resultado e tipicidade. Ok? Isso é o chamado fato típico. Então tem a conduta, que é ação ou omissão, fazer ou deixar de fazer. Os elementos subjetivos da conduta, que é dolo ou culpa, nexo causal, resultado e a tipicidade, que está
dividida em tipicidade formal e tipicidade material ou conglobante, certo? Preenchidos os requisitos do fato típico, a gente vai para o segundo plano. O segundo plano é o quê? Para um crime, para existir um crime, ele precisa ser um fato típico e antijurídico, ou seja, fato típico mais ilícito. E aí você tem algumas excludentes. Então, se o agente cometeu um fato típico, então vamos lá, disparo de arma de fogo, certo? Então, eu tive um disparo de arma de fogo, então eu tive uma ação, puxar o gatilho, e eu quis aquele resultado, atingir a pessoa. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma ação, uma conduta comissiva, ok? Né? Dolosa, nesse caso, dolo direto, atingir aquela pessoa. O tiro atinge aquela pessoa e aquela pessoa vem a óbito. Então eu tive ânimos necandi de matar, né? Então disparei contra aquela pessoa. Nexo causal, o tiro, né? O meu dolo e minha conduta. O nexo causal que levou ao resultado, disparou o tiro contra a pessoa. E a pessoa veio a óbito. Então, o que é o resultado? Mudança do meio naturalístico. A pessoa estava com vida e passou a estar morta, certo? Levou a óbito. Então eu tenho uma conduta comissiva de puxar o gatilho dolosamente, né? Um nexo causal. Então o meu tiro, o meu disparo de fogo, a minha vontade de matar teve um resultado, que foi um resultado naturalístico, a mudança do meio. Então ela levou ela a óbito, né? E aí a tipicidade. Qual que é a tipicidade? Tipicidade formal, porque é artigo 121, matar alguém. Ok? E a tipicidade conglobante, que é a tipicidade material, que é o quê? Tutelar sobre um bem jurídico, a vida. Então eu tive uma conduta, ligou o nexo causal da minha conduta a um resultado, ele estava vivo, ele estava morto, né? E aí eu tive uma tipicidade formal, que é matar alguém, a lei artigo 121, e tive a tipicidade material, ou seja, matar alguém está protegido pelo direito, ele tutela sobre um direito, protegido pelo direito penal, tutela sobre um bem, uma relevância de um bem jurídico protegido, né? É um bem jurídico relevante, vida. Então eu preenchi o fato típico. Aí eu tenho, ele é antijurídico, né? Então o primeiro fato, completei. Ele é antijurídico? Sim, ele é antijurídico, porque matar alguém é antijurídico. E aí eu estou amparado para alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou perdão, de alguma excludente de ilicitude? Depende. Estado de necessidade, se agir em estado de necessidade, se agir em legítima defesa, se agir em exercício regular do direito e se agir em estrito cumprimento do dever legal, certo? Então assim, eu tive um fato típico, né? Fiz aquela conduta típica do crime. Aí ele é ilícito? A princípio, em regra, sim. Um fato típico, ele é ilícito. Porém, ele está amparado por uma excludente de ilicitude? Nesse caso, por exemplo, não, eu queria matar, eu não agi em legítima defesa nem em estado de necessidade. Então a gente tem um fato típico mais antijurídico, ou ilícito, como algumas doutrinas tratam, certo? E aí a gente vem para o terceiro nível do conceito tripartido, né? O próprio nome diz tripartido, que é a culpabilidade, que ela nada mais é que um juízo de reprovação do agente, certo? E aí, nesse caso, ele fala sobre a imputabilidade, né? Então, eu era imputável no momento da ação ou omissão, né? Eu era maior de idade, consciente, voluntário, plenas razões mentais, ok. Potencial conhecimento da ilicitude. O que fala? Potencial conhecimento da ilicitude. Eu conhecia, eu tinha o conhecimento que aquilo era um ato, era um ato criminoso, né? Era um delito. Tinha. Matar alguém, todo mundo tem que ter à disposição, né? Por isso que fala potencial conhecimento da ilicitude. Isso foi uma evolução, né, do próprio Roxin a respeito de que se falava em conhecimento da ilicitude. Aí você podia alegar que eu não conhecia a lei. Só que a nossa Constituição, o que ela diz? Que ninguém pode desconhecer a lei. Então, esse conceito ele evoluiu no direito penal para potencial conhecimento da ilicitude. Ou seja, você tem que saber o mínimo possível do que é certo ou errado. Certo? Então, tinha potencial conhecimento da ilicitude? Claro. Então, o que vai excluir a culpabilidade? Ela vai entrar no potencial conhecimento da ilicitude. O fato daquele cara que sempre viveu no sítio e, por exemplo, vai no shopping com facão. E o canivete, a arma branca permitida tem 12 centímetros de lâmina. E ele vai com o facão, que ele sempre está andando no sítio para cortar bananeira, para se defender de um animal. Ele tá com aquele facão e ele vai no shopping. Então ele assim, é difícil ele conhecer
essa conduta, né? A conduta também do achado não é roubado, então aquilo ali é um potencial conhecimento da ilicitude, né? Que as pessoas às vezes não podem entender a lei ao fundo, mas aquele patamar do potencial conhecimento, todo mundo sabe que roubar, furtar, matar, no geral você não pode alegar, isso não vai excluir a culpabilidade da sua conduta. E por último, a gente tem exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, é exigível o agente naquela situação agir daquele modo? Se sim ou não, você tá excluindo a culpabilidade ou não, você está determinando o juízo de reprovação do agente, né? E aí, por exemplo, é aquilo lá, qualquer pessoa naquela situação faria aquilo? Se sim, eu estou amparado pela culpabilidade, se não, é uma coisa que é juízo do próprio agente. Então, ali que eu falo, é o juízo de reprovação do agente, né? Exigibilidade de conduta diversa. Você pode exigir aquela ação naquele momento? Então, se puder, é esse contexto que fala. E aí a gente vai para as excludentes de culpabilidade. E aí a gente tem ordem hierárquica não manifestamente legal e a gente tem coação moral irresistível, né? E a coação moral irresistível, ela entra na exigibilidade de conduta diversa, como por exemplo, o gerente de banco que detém a chave do cofre e a filha é sequestrada. E aí o cara chama ele, né, adentra o banco e sequestra, né? A filha dele já foi raptada, sequestrada, né? E aí ele entra e filma. A filha dele tá lá enforcada e o cara pronto para chutar a cadeira. E fala, você me dá a senha, eu mato a sua filha. Ele pega e dá a senha do banco. Ele não é autor, nem coautor, nem partícipe da conduta, né? Por quê? Porque qualquer pessoa naquela situação, o que podia se exigir do agente? Que ele desse a chave do cofre, né? A senha do cofre. E ao passo de a ordem hierarquicamente não manifestamente legal, né? Ordem hierárquica não manifestamente legal, é aquele fato, por exemplo, imagine o juiz ali que emite um mandado de busca e apreensão na casa de um desafeto dele, por exemplo, que está namorando a filha, namorando a irmã, ou namorando a ex-esposa. E aí vai pro delegado, o delegado olha e assina aquilo ali e manda pro investigador. E os investigadores vão lá e fazem. E posterior, se determina que aquilo foi um abuso de autoridade, que aquilo foi um ato ilegal. Mas assim, como culpar, né, o investigador ali que pegou com a assinatura do delegado e com a assinatura do juiz? Então aquela ordem ali não era não manifestamente legal, né? É diferente, por exemplo, de o delegado de polícia ali virar e falar pro cara assim, vamos prender aquele cara lá porque ele tá de tênis azul. Ali não tem nem tipicidade material. E você sabe muito bem que aquela ordem é legal. E você vai lá porque você sabe que é um desafeto dele. Então ali não vai caber a conduta, né? Então ali, quando se possivelmente ele vinha processar e vinha determinar que aquilo é abuso de autoridade, você tá com participação naquilo, né? Você vai responder criminalmente por aquilo, porque a ordem é sabidamente ilegal. Então aí não vira uma excludente de culpabilidade, ok? Entendeu isso? Matou. Então a gente tem que saber detalhadamente isso. Então vamos à tela aqui, que eu vou botar isso no papel para a gente entender nos mínimos detalhes, ok? Então a gente tem aqui, rapaziada, né? A gente tem aqui, primeiramente, né, como eu disse, a gente divide, né, entre fato típico mais antijurídico mais culpável, certo? Então a gente tem aqui o conceito o quê? Conceito analítico, né? De analisar o crime. E esse daqui, que é a teoria tripartida. Ou tripartite, né? Como queira. Então aqui a gente tem o organograma do crime, ok? Né? Aqui a gente tem o organograma do crime no Brasil, né, no nosso ordenamento jurídico, certo? Então, daí como que a gente vai entender? A gente vai entender que o fato típico, ele fala sobre o quê? Conduta, mais nexo causal, né, mais resultado, mais atipicidade. Correto? Então, a gente tem aqui o fato típico, que ele fala sobre a conduta, o nexo causal, o resultado e a tipicidade, correto? Aí, como eu disse, a gente vai ter que descobrir o quê? Da conduta. A conduta é toda o quê? Toda ação ou omissão,
certo? Então, a ação é o crime comissivo e a omissão é o crime omissivo, certo? E aí aqui a gente vai ter uma pequena exceção, né, que a gente chama de, que a gente vai tratar posteriormente, mas para entender a chamada culpa, perdão, a gente vai tratar da omissão imprópria, né? Que nada mais é que o crime comissivo por omissão. E aqui, rapaziada, a título de curiosidade, para quem está mais avançado, sempre que cair em prova, aqui vai estar falando sobre o agente garantidor. Falou em agente garantidor na omissão, a gente está falando de comissivo, omissivo ou omissão imprópria, correto? Então a gente tem a conduta, ação, omissão, né? E aí a gente tem o nexo, resultado e tipicidade. Mais uma coisa, como eu disse no conceito, né, no nosso conceito, que foi dito lá, conceito do crime, né, a gente tem o quê? A teoria finalista. Finalista. Certo? O que fala a teoria finalista? Que na conduta tem tanto a ação como a omissão. Certo? Mas tem também o dolo mais a culpa. Ok? Né? Vamos dar uma palhinha aqui, isso é para outra aula, para entrar em detalhes, mas é só para a gente entender. O que é o dolo? O crime doloso, o que é o dolo? O dolo é o quê? O dolo é o quê? Ele quer o resultado, né? E nessa parte aqui da norma penal, quer o resultado, a gente chama de dolo direto. E aí ele pode ser de primeiro grau ou de segundo grau, correto? E a gente tem também o dolo indireto, certo? Que pode ser o dolo alternativo ou conhecido dolo eventual, certo? Que o eventual é o quê? Assume o risco. Então quando você vai ler o crime, disse crime doloso, quer o resultado ou assume o risco. Na primeira parte, quer o resultado, ele diz respeito ao dolo direto, que é o dolo de primeiro e segundo grau, e quando ele diz dolo indireto, ele fala sobre o dolo alternativo ou dolo eventual. Então aqui a gente já tem a conduta do agente, certo? A gente tem o nexo causal, né, que liga a conduta ao resultado. Então o nexo causal nada mais é o que liga aquela conduta aqui que ele fez, dolosa ou culposa, né, ao resultado, né? Ou aquela ação ou omissão ao resultado, correto? Que liga ao resultado. O resultado, né? Qual que é a definição de resultado? Né? O resultado nada mais é que mudança do meio naturalístico. Então, como que a gente pode definir isso mais exemplificadamente? O que é uma mudança do meio naturalístico? Tô com o braço certo, tô com o braço quebrado. Mudou. Lesão corporal. Certo? Tá vivo, tá morto. Mudança do meio naturalístico. Estou com 100 reais aqui na minha carteira e fiquei sem os 100 reais na minha carteira. Ou pode ser furto, ou pode ser roubo, ou pode ser estelionato. Então teve uma mudança do meio naturalístico. Correto? E por último a gente tem o quê? A tipicidade. Né? E a tipicidade ela pode ser formal, né? Que é a norma penal. Por exemplo, subtrair para si ou para outrem, né? Mediante violência ou grave ameaça, é o roubo, matar alguém, o homicídio. E a gente tem a material, né? Que é conhecido também como conglobante, né? Então aqui o que ele é? Apesar da tipicidade ela ter que ter uma norma penal, essa norma penal tem que fazer o quê? Ela tem que proteger sobre um bem jurídico relevante. Ok? Então, por exemplo, eu vou lá e crio uma lei, né? É proibido andar de boné amarelo depois das 10 da noite. Tá, eu fiz a norma penal. Aí, o que ela protege sobre o bem jurídico? Nada. O que ela tutela? Qual que é a relevância que ela tem de tutelar sobre um bem jurídico? Vida, patrimônio, né? Colubidade física, dignidade sexual? Nada. Então, se não tiver a tipicidade formal junto com a material, você excluiu a tipicidade. Correto? Então aqui a gente já matou.
né, o fato típico, né? O fato típico. Uma observação importante aqui. Uma observação importante. Qualquer conduta criminosa, né? Então, qualquer conduta que esteja no fato típico, isso é para qualquer crime. Então, isso vem antes lá do nosso entendimento de fato típico, né? Vem antes, tá aqui antes. Qualquer conduta, como diz, ela tem que ser dolosa ou culposa, certo? Como a gente já falou. Então, isso daqui é o quê? É o elemento subjetivo do tipo penal, certo? Então isso é importantíssimo, né? Subjetivo. Em regra, todo crime é doloso, visto quando há uma definição explícita da norma penal do tipo culposo. Então, quando eu tenho lá, o crime em regra é doloso, mas quando eu falo que existe um tipo penal culposo, né, existe uma conduta culposa naquele crime, ele é. Se não, ele agiu com culpa, mas não fala expressamente em lei que tem a modalidade culposa, ele não cometeu nada, porque em regra é só doloso, né? E antes disso tudo aqui, a gente tem duas coisas que a gente precisa entender. Para ser crime no Brasil, antes de tudo, o agente tem que agir, o agente aqui, né? A pessoa, ela tem que agir voluntária, né? E tem que agir consciente, né? Então, isso daqui está ligada à conduta de fato típico, né? Então, se ela não age nem voluntária, nem consciente, eu tenho um fato atípico, né? Sobre atipicidade. Então, não é nem uma excludente de licitude e nem uma excludente de culpabilidade, é um fato atípico. Por exemplo, alguém que comete o crime em sonambulismo, né? Ele não é nem consciente e nem voluntário. Por exemplo, a coação física irresistível, né? A coação física irresistível. Lembre que a coação moral, né? A coação moral, ela está amparado pelo quê? Pela culpabilidade, certo? Culpabilidade, né? Mas a coação física irresistível é um fato atípico. Por quê? Porque nesse caso, o agente é consciente? Sim. Mas ele não é voluntário, né? Não é voluntário. Qual que é o exemplo clássico do não voluntário aqui? Né? É o agente, por exemplo, que imagine, 2 ou 3 pessoas pegam o cara, dão uma gravata nele, pega a arma, põe na mão dele, tem um cara amarrado ali, eles põem a mão, pegam a mão dele, puxa o gatilho e atira. O que é que ele fazer? Coação física, ele não tem como responder. Ele está tomando uma gravata, ali um mata-leão, está sendo segurado, põe a mão dele na arma e puxa o gatilho e vem matar o outro cara. Então ali é o quê? Coação física irresistível. Então é um fato atípico, né? Por quê? Porque precisa ser consciente e voluntário, né? Então isso é o básico do entendimento do nosso ordenamento jurídico, correto? Então a gente matou aqui toda a parte da primeira parte ali do fato típico, né? Então a gente falou ação, omissão, fazer ou deixar de fazer, falamos do dolo da culpa, elemento subjetivo do tipo, nexo causal, que dá causa ao resultado, ou seja, que liga a conduta ao resultado, seja ela comissiva ou omissiva, e a gente tem o resultado, mudança do meio naturalístico, e temos a tipicidade, formal ou material, ok? Preencheu, então o cara fez o fato típico, certo? Como eu disse, o exemplo do disparo de arma de fogo com o dolo de matar, com o dolo de matar, certo? Deu. Aí eu vou lá. Ele é antijurídico? É antijurídico, pô. Matar alguém é antijurídico, é ilícito, né? Em regra, todo fato típico, ele é ilícito. Só que daí eu preciso ver, ele está amparado por alguma excludente de licitude? Né? Ele está amparado por... Não. Por quê? Por causa que ele está em estado de necessidade? Não. Ele está em legítima defesa? Não. Ele está em estrito cumprimento do dever legal? Não. Ele está em exercício regular do direito? Não. Então, o fato é típico, mas ilícito, certo? Então, aqui eu tenho já duas condições para compreender o delito, certo? E aí eu vou para o terceiro ato, na culpabilidade. Na culpabilidade. E aí eu falo sobre o quê? O juízo de reprovação do agente.
né? Então, a culpabilidade nada mais é que um juízo de reprovação do agente. E aí eu falo o quê? Sobre a imputabilidade, certo? Eu falo sobre o potencial conhecimento da ilicitude. E eu falo sobre a exigibilidade de conduta diversa. Certo? Então aqui, rapaziada, eu estou fazendo, mas eu vou pôr ali para vocês depois o escrito ali em PDF ali, né? Escrito ali no Pages para vocês verem. Então, falei da culpabilidade aqui, ok. Então, já preencheu o fato típico, já preencheu o fato, ele é ilícito, né? Ele é antijurídico. Eu fui para a culpabilidade. Aí eu falo, é imputável? Sim. Por exemplo, se ele tiver 17 anos, pronto, já tem uma excludente de culpabilidade. Ele vai responder por o quê? Ele vai responder por homicídio? Não. Ele vai responder por análogo homicídio, né? Ato infracional análogo ao homicídio. Então, ele já está amparado por uma excludente de culpabilidade, certo? Aí a gente vai ter erro de tipo, erro essencial, erro excusável, erro de proibição, aberrátil. A gente vai ter que, aí vai ter um monte de coisa que vai estar amparado ali, ou na conduta, ou na tipicidade, né? Princípio da insignificância, ou vai estar amparado pela própria culpabilidade, certo? E aí a gente tem as excludentes, aqui as excludentes básicas, né? Que é o primeiro, ordem, né? Hierárquica não manifestalmente ilegal, né? Porque tem que ser esse não manifestalmente ilegal. Porque se ela for manifestalmente ilegal, vai agir, não vai agir na culpabilidade. E aqui a coação. Coação, aqui é a moral irresistível, né? Que é o caso da exigibilidade de conduta diversa. Ela tá aqui, ó. A coação moral. Ela é uma excludente, mas ela fala o quê? Ela fala sobre o agente que o quê? Que qualquer pessoa naquela situação agiria daquele jeito. Ok? Então aqui a gente tem, rapaziada, o primeiro organograma aqui de como entender o crime. Isso daqui é muito essencial. Tem que saber assim de decor, né? Porque a partir daí você começa a abrir muitas opções para você entender coisa muito mais complexa e às vezes por essa questão aqui você começa a matar a charada. Você mata ali a omissão imprópria, você mata ali só pelo texto da lei, pelo texto ali da prova, agente garantidor. Você vê quando fala exigibilidade de conduta diversa, já sabe que está entrando na culpabilidade, juízo de reprovação. Então assim, você mata muitas questões ali só baseado nesse conceito aqui. E isso aqui tem que estar decorado. Não tem jeito. Tem que estar decorado. Então a gente vai agora aqui, né? Eu vou abrir aqui. Então vamos lá. Né? Conceito do crime, né? Delito no Brasil. Conceito analítico, o que eu já falei, é esse entendimento, essa análise, né? A gente fala sobre isso. Teoria tripartida ou tripartite, fato típico mais antijurídico ou ilícito e mais culpável. E a gente fala da teoria finalista, que é onde o dolo e a culpa estão contidas dentro, né, da conduta. São os elementos subjetivos do tipo, certo? Teoria finalista. Daí todo crime, como eu disse, todo crime precisa ser voluntário e consciente, né? Quando ele é voluntário e consciente, na definição da doutrina, ele busca uma finalidade. Então ele tem que ter uma finalidade. Se ele é consciente e ele é voluntário, ele tem uma finalidade, ok? Então isso é um conceito doutrinário. Tendo essa finalidade, é porque tem voluntariedade e consciência. Não havendo a finalidade, não tem essa conduta. Por quê? Porque não tem consciência e não é voluntário. Então você faz o pensamento inverso. Então é um fato atípico. Então todo fato que ele tem consciência e é voluntário, ele tem uma finalidade. Seja ela porque ela deu causa ao resultado, seja porque eu quis, seja porque eu assumi o risco, certo? Então, aí eu ligo ao elemento subjetivo. Se eu não tenho uma finalidade, é porque eu não tive pensamento oposto, eu não tive a finalidade porque ou eu não fui voluntário ou eu não fui consciente. Então eu não tenho uma finalidade. Não tendo a finalidade, eu não tenho o dolo nem a culpa. Não tendo o dolo nem a culpa, eu não tenho o elemento subjetivo do tipo. Então aí eu tenho um fato atípico, correto? Né? O fato típico, ele é um fato típico, né? Mais antijurídico, ilícito, mais culpável. Nesse caso, a conduta, ação, omissão,
né? Crimes comissivos, crimes de ação, ou crimes de omissão, são omissivos. E a exceção, comissivos por omissão, que nada mais é que a omissão imprópria, agente garantidor, né? A gente tem o dolo mais culpa, ainda se falando na conduta, né? A gente tem ação, omissão, a gente tem o dolo mais culpa. O dolo, disse crime doloso, quando ele quer o resultado ou assume o risco. O culposo é o agente que dá causa ao resultado por imprudência, imprudência é uma ação, né? A negligência é uma omissão e a imperícia é uma falta de conhecimento técnico, ok? Então aqui, ainda a respeito da culpa, né? O que é imprudência? É ação. Por exemplo, é o cara que eventualmente atravessa o sinal vermelho a milhão, certo? Então, vamos dizer que ele não foi o dolo eventual. Então foi a culpa consciente, mas é uma conduta comissiva. Eu atravessei, né, o sinal vermelho ali. Aí, a negligência é omissão, por exemplo, venceu o freio do carro, né? E eu não troquei as pastilhas, sei que as pastilhas estavam, eu negligenciei, deixei para não conseguir frear e vinha cometer um delito. E a falta de conhecimento técnico, que é a imperícia, é a falta de conhecimento técnico, né? O cara não tem a destreza técnica habitual para fazer aquilo que ele se propõe a fazer, né? Ele talvez não queira aquele resultado, né? Ele não vislumbre, mas ele não tem a falta de conhecimento técnico para aquilo, né? Em relação ao dolo, né? Só como título de informação eu coloquei, a gente tem o dolo direto de primeiro grau, né? Que tem o dolo indireto. Então o dolo ele pode ser, na primeira parte aqui, quer o resultado, ele é o dolo direto, assume o risco, ele é o dolo indireto. No dolo direto, que é quer o resultado, pode ser de primeiro ou segundo grau, e quando ele assume o risco, é o dolo indireto. Então é alternativo, né? Ou eventual. Ok? O alternativo, rapaziada, é o tanto faz. Eu jogo uma pedra e se acertar na cabeça de alguém matar, beleza. Se lesionar, beleza. Não acertar ninguém, beleza, né? E o eventual é assumir o risco mesmo, né? Então o alternativo, ele assume o risco, mas a gente chama de alternativo porque ele não tá nem aí. O eventual, ele assume o risco, mas ele prevê, né? Ele fala assim, eu vou fazer, mas eu quero que se lasque, né? Então é o típico dolo eventual, certo? O dolo de primeiro grau, só a título de curiosidade, quero matar alguém, vou lá e pum, né? Bala na pessoa, a pessoa vem a óbito. O dolo de segundo grau é quando diferente, por exemplo, não vou entrar, mas no concurso formal impróprio, né? De desígnios autônomos, a diferença ali do dolo direto de segundo grau é que para mim atingir o objetivo do primeiro grau, necessariamente eu vou levar a óbito alguém que eu não quero, tá ligado? Mas ela vai morrer. Entendeu? Então eu vou dar um exemplo clássico que é o avião. Eu quero matar o cara, o dono do jatinho, o empresário do avião. Que ele pega o avião toda terça-feira. E eu quero matar ele. E aí meu objetivo é ele. Então eu quero o resultado de matar ele. Mas ele pega o jatinho toda terça-feira, ok? Eu vou lá e planejo colocar uma bomba, né? Planejo um atentado, né? Colocar uma bomba no jato dele quando ele estiver em voo. Então eu calculo ali para pegar ele em voo, essa bomba explodir voando. Só que ele tem piloto e copiloto. E eu sempre sei que ele tem copiloto e piloto e copiloto. Independente, um dia é um copiloto, outro dia é outro copiloto, um dia é um piloto, eles variam. Mas eu sei que ele pega o jatinho toda terça-feira. Aquele jato dele. E eu quero matar aquele cara. Eu vou lá e coloco a bomba. Quando o jato está no alto, qual é a possibilidade? Zero, eles vão morrer. Então, esses é o quê? Eu não tenho desígnios autônomos, né? Eu não quero matar ele, mas para matar o meu alvo, né, quem eu quero de fato, consequentemente eu vou ter que matar os dois. Então, o empresário, dono do jatinho, que é o meu foco, é o dolo direto de primeiro grau, e o copiloto e o piloto, independente de quem seja, às vezes nem é os mesmos, né? É dolo direto de segundo grau, certo? Mas eles são dolos. Então, eu vou responder, por exemplo, homicídio doloso, mais homicídio doloso, mais homicídio doloso, em concurso material, cúmulo material, ok? Né? Porque eu não quis de fato, mas ele vai acontecer. Por exemplo, se eventualmente uma pessoa pega carona, uma terça sim, uma terça não, duas terças sim, duas terças não, aí o que acontece? É dolo eventual. Eu assumi o risco, eu coloquei naquela terça e falei assim, amigão, se a pessoa pegar ou não carona, eu vou assumir esse risco, porque eu preciso colocar a bomba esses dias. Então,
por exemplo, o empresário, né, que eu quero matar, que é o dono do jatinho, ele vai ser dolo de primeiro grau. O piloto e o copiloto, dolo direto de segundo grau. E essa terceira pessoa que pode estar ou não pode estar, eu tô assumindo o risco. Porque eu vejo lá, durante 2 meses eu analisei, eventualmente pega carona, eventualmente não pega carona. Então vai ser dolo eventual. E ainda assim, imagine nessa situação, se eu fiquei 1 ano observando ele, e toda terça-feira ele pegou e pegava o jatinho sozinho. E aí eu falei assim, não, eu vou pôr a bomba na terça-feira. Por quê? Porque na quinta-feira, durante o ano, ele dava carona para X pessoas. Eu falei, não, eu vou botar na terça-feira, porque eu quero só matar ele. E como consequência, o piloto e o copiloto. E daí, depois de 1 ano, eu decido colocar a bomba, e naquele dia entra uma pessoa. Aí pode ser considerado, por exemplo, culpa consciente, né? Culpa. Porque, na verdade, eu não esperava. Entendeu? Eu realmente achei que eu podia evitar colocando na terça e não na quinta-feira, né? Mas provavelmente entre como dolo eventual. Porque quem coloca uma bomba ali sabendo que o cara pode ter mais gente no jatinho é dolo eventual. Mas o piloto e o copiloto é certeza. Então eu tenho certeza é o dolo direto de segundo grau. Correto? Então a gente vai para o nexo causal, que liga a conduta do agente ao resultado. Então, não tem o que falar. Disparei. Tenho um nexo entre a minha conduta de disparar arma de fogo e conseguir o resultado, atingir a pessoa, né? O resultado, toda mudança no meio naturalístico, de novo, já expliquei, tô com o braço certo, tô com o braço quebrado, né? O que acontece? Mudou, né? Tô com dinheiro no bolso, tô sem dinheiro no bolso, tô vivo, tô morto, né? Tô machucado, tô inteiro, tô machucado. Então, o que tem? Tem uma mudança do meio naturalístico. Então, meu braço tá bom, tá quebrado. Lesão corporal, o cara tá vivo, a pessoa tá morta. Então, de vivo para morto, mudança do meio naturalístico, né? E aí a pessoa tá com dinheiro na carteira, tá sem a carteira. Tá com o celular, tá sem o celular. Roubo, furto, estelionato, mudança do meio naturalístico. Isso que é o conceito de resultado. E a tipicidade, mais uma vez, formal, norma penal, material conglobante, tutela sobre a proteção do bem jurídico relevante. Correto? Aqui a gente tem o fato típico e vamos para ele. Preenchido os requisitos do fato típico, a gente vai para o antijurídico ou ilícito. São as chamadas excludentes de licitude, artigo 23. Então assim, fiz um fato típico. Por regra, ele é ilícito, mas ele está amparado por uma excludente de licitude? Se sim, já excluiu aí, já acabou, já não tem crime. Se não preencheu nenhuma excludente de licitude, então o que acontece? Ele é antijurídico. Então tem um fato típico e antijurídico. Só abrindo um parênteses aqui, rapaziada, aqui tem também o consentimento do ofendido, né? Eu não ia entrar nessa coisa, porque ele é uma excludente doutrinária, né? Mas ela ela já é pacificada, né? Então aqui tem o consentimento do ofendido, que também é uma excludente de licitude, né? Como entrou aqui, eu vou dar uma deixa. Então a gente tem estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. E a gente tem também o consentimento do ofendido, que é uma excludente de licitude doutrinária. O que fala o consentimento do ofendido? Ele precisa vir antes ou durante esse consentimento, nunca após. Não vale, nunca após, e ele não tutela sobre um bem indisponível. Por exemplo, vida. Então eu não posso consentir em me matar, entendeu? Não posso consentir em me matar. Mas o consentimento do ofendido, por exemplo, é quando o cara vai fazer uma tatuagem. Entendeu? Então ele consente aquele monte de picadinha, que às vezes até inflama, dá febre, mas eu faço consentimento pro tatuador me picar. Por exemplo, uma plástica no nariz, que tem que quebrar o nariz, um silicone, uma lipo, o cara vai lesionar a pessoa, né? Então eu dou o consentimento para que o médico, para que o tatuador faça. Esse consentimento tem que ser vir antes ou durante. Nunca pode ser depois. A pessoa não pode vir fazer uma tatuagem, eu não consentir, depois eu falar, agora eu dou consentimento. Não, ela tem que vir antes ou depois. E tem que ser sobre bens que não sejam indisponíveis. Por exemplo, conta a vida. A vida não vale o consentimento do ofendido. O bem tem que ser disponível. A vida é um bem indisponível, não vale. Ok? Né? Depois, quando entrar sobre o artigo 23, as excludentes de licitudes, a gente vai trabalhar exatamente mais o que quer dizer cada um, os conceitos de cada uma delas. Certo? E culpável. Por definição, culpabilidade, que ele é? Juízo de reprovação do agente. Está ligado à imputabilidade,
está ligado a potencial conhecimento da ilicitude e está ligado a exercício regular, perdão, exigibilidade e conduta diversa. Imagine, o que eu pus aqui? Imagine, aqui está ligada exigibilidade de conduta diversa. Que erro no texto, né? Imagine. Então a gente tem a culpabilidade aqui, né? O ato culpável, que é a definição do juízo de reprovação. Está ligado à imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, correto? Aí a gente tem as excludentes, que é a ordem hierárquica não manifestamente legal, lembra? Não manifestamente legal. Se ela for manifestamente legal, não vai ser uma excludente de culpabilidade. E a gente tem aqui, né, a coação moral irresistível. Certo? São as excludentes de culpabilidade. Correto? Né? E aí, aquilo que eu falei antes, eu fiz para lembrar aqui de vocês, coação moral irresistível é diferente da coação física irresistível, né? A coação moral irresistível está ligada à exigibilidade de conduta diversa, correto? E a coação física irresistível está lá, ato voluntário e consciente. Então, ela é um fato atípico, está ligado à conduta lá no fato típico. Então, é um fato atípico por não ter a conduta, já que ela não é consciente e não é voluntário. Então ela está lá inserido na conduta do agente, ação ou omissão, já que não tem nem fato típico, porque ele não é voluntário e nem consciente. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu gravei aqui pelo celular ainda, né? Minha webcam tá chegando, porque minha outra webcam deu defeito. Então eu espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Eu depois, quem quiser, pede ali embaixo. Eu tenho alguns mapas mentais que eu posso pôr à disposição, que eu fiz, bem legal, sobre todos os temas, excludente de licitude, sobre culpabilidade, sobre a teoria do crime em espécie mesmo, a teoria do crime no geral mesmo. Então eu tenho mapas mentais sobre isso, então quem quiser comenta ali embaixo que eu passo um link, né, para fazer um download pelo Google Drive ou por alguma coisa, eu posto ali e aí vocês podem fazer o download ali dos mapas mentais ali de cada tema, né? Nesse caso, o tema seriam mais o organograma da teoria do crime ali, eu tenho alguns 2 ou 3 mapas mentais a respeito disso. Rapaziada, isso daqui é imprescritível, né? Então, assim, não tem como não decorar isso aqui. Então, assim, não tem como não ter conhecimento disso. Isso daqui, eu brinco que isso daqui, ele vai salvar vidas, né? Num concurso público, porque ele ele é o que vai dar sustentação a muita coisa posterior que vai vir. Aqui eu até adiantei alguns conceitos para quem já está um pouco mais avançado, mas quem não está, vai acompanhando que eu ainda vou detalhar, né? Então, para você entender bem, mas esse conceito tem que estar na cabeça, rapaziada. Tem que estar na cabeça essa aula aqui e esses escritos ali. Vocês têm que pôr no papel e assim, passa 2, 3 dias, para e fala, deixa eu lembrar, qual que é o crime? E escrever. Por livre e espontânea vontade. Aí você vê o que faltou. Você deixa essa copiada e fala, esqueci disso. E passa 2, 3 dias, escreve de novo, até você entender esse conceito. E aí, com as aulas vindo, você vai entender exatamente o que cada ponto quer dizer. E aí vai facilitar. Mas você vai conseguir já se localizar. Você vai saber onde você se encontra. Opa, eu tô aqui na culpabilidade. Opa, a teoria finalista é isso. Opa, eu tô na questão, no elemento subjetivo do tipo. Entendeu? Opa, eu tô na ação ou omissão. Então isso vai assim mudar muito a forma de você pensar sobre direito, vai facilitar muito. Por exemplo, quando vir homicídio, quando vir caso concreto, quando vir concurso de agente, quando vir sobre paixão e emoção, crime privilegiado, você vai entender ali, fica muito mais fácil de entender o conceito de sobre domínio de violenta emoção, sobre violenta emoção, né, o privilégio, as qualificadoras, o que é agravante, o que é atenuante. Aí você vai falar, opa, o erro de tipo quando ele é excusável, quando ele é inexcusável, né, vencível ou invencível. Aí você vai começar a entender os aberratio, que não exclui nada, mas
ele pode incidir, por exemplo, ele quis acertar alguém que é mulher pelo gênero, mas acertou outro. Mas ele responde por quem ele quis. Aí você vai entender por quê. Porque da teoria finalista, dolo mais culpa, o elemento subjetivo. Quem que ele quis? Qual era a conduta dele, né? Então você começa a manipular melhor e a entender melhor os casos concretos. Então quando você tem essa leitura, aí você fala, pô, a legítima defesa, não, é fato típico, mas é ilícito, não é a culpabilidade. A culpabilidade não está ligada a excludente de licitude, tá a juízo de reprovação. E aí você vai começa a entender o direito ali melhor, né? Então quando alguém fala em dolo, culpa, aí culpa consciente, dolo eventual, então você consegue ali ter um entendimento melhor. Pelo menos é um método, cara, que me fez muito bem, assim, ampliou meu conhecimento a entender muita coisa. Quando eu peguei isso daqui e fazia cada 3 dias, eu escrevia a mesma coisa. Pegava aqui meu pad, eu gostava muito de caderno, você pode ver que eu tenho caderno aqui, eu escrevia. Eu parava e escrevia do nada. Eu ia dormir assim, ó, já estava pronto para dormir. Eu pegava o caderno e falava, pô, deixa eu escrever. Eu fazia isso com conceito de crime, fiz muito isso com flagrante delito, fiz muito isso com inquérito policial, então erro de proibição, né, artigo 13, causa, sempre eu fazia as concausas, né, superveniente lá, absolutamente, relativamente, eu colocava lá e colocava os exemplos. Aí todo dia, passava 2, 3 dias, antes de dormir, eu abri uma folha de caderno assim, rasurando mesmo, falava assim, fato típico, né, crime, teoria do crime, analítica, subjetiva, aí fazia, aí depois eu pegava a minha que estava imprimida lá, que estava com tudo certinho, que eu fiz assistindo aula, eu falava, opa, aí começou a bater, eu falava, nossa, às vezes eu até aumentava, porque eu estudava alguma coisa nova, eu já dava um exemplo novo em cima daquilo, né, e aí entrou na cabeça, acabou, isso daqui vai melhorar muito para você entender o direito penal. Valeu, rapaziada, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, compartilha, né? Tamo junto, vai vir mais muitas aulas aí, né? Tudo relacionado a direito penal. Vou entrar bastante em processo penal, né? Direcionado ao concurso da área policial e até alguns tribunais de justiça ali. Vai dar para matar 90, 95% das questões e de área policial 100% das questões vai estar amparado aqui, né? Principalmente da parte geral, né? Então a gente vai trabalhar muito bem essa parte geral e depois a gente começa a trabalhar a parte específica e aí eu vou direcionar, né, os crimes mais importantes e depois eu vou seguindo ali os crimes menos importantes, eu vou passar mais ou menos por cima ali e depois eu vou dando ênfase ali que eu já tenho mais ou menos onde as polícias civis cobram mais. É crime contra o patrimônio, crime contra a vida e ali a gente vai um dia tirando só para resolver questões. Espero que tenham gostado, rapaziada. Fiquem com Deus, muito obrigado. Se gostou, deixa o like, segue o canal. Valeu, muito obrigado.